Paz de Cristo, meus irmãos. Graças a Deus, mais aqui gravando mais um vídeo para os irmãos. Hoje estou gravando aqui no carro mesmo, né? Não gravei ali dentro da minha casa. E já está começando a ficar bem calor aqui no carro, né? Talvez a câmera ela esteja um pouquinho desenquadrada aqui. E os irmãos escutem alguns barulhos aqui, né? Apesar que fechando o carro, não dá para se escutar esses barulhos. Então hoje eu quero fazer um vídeo para a gente pensar em algumas coisas, né? Para a gente refletir sobre a nossa conduta em Cristo, tá? Então aquilo que eu sempre falo para os irmãos: se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, que você vai estar tendo aí sempre vídeos e atualizações aqui do canal, tá? Estamos com uma série aí sobre o Apocalipse. Os irmãos já viram, já tá a primeira aula tá aí no canal. A segunda aula que nós vamos ter agora, nós vamos trazer aí uma aula mais histórica sobre o Apocalipse, né? Vamos tratar aí de alguns imperadores, de uma série de coisas para demonstrar também a questão do preterismo, tá? Então, aí assim que você receber a atualização, você receber aí a atualização do Facebook do vídeo, você pode estar vendo, tá bom? Mas para isso você tem que ativar o sininho aí, você tem que se inscrever no canal, tá bom? Irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo um tanto talvez com cunho de alertar e com cunho de exortação, que em relação ao falso testemunho, perfeito? Falso testemunho é literalmente a mentira. Quando você mente, você está dando um falso testemunho. Mas nós, diante de Deus, temos que ser verdadeiras testemunhas. Temos que ser pessoas com um verdadeiro testemunho. E o verdadeiro testemunho consiste em falar a verdade. Então, quando você mente, você está dando um falso testemunho, perfeito? Mas é claro que existem níveis e níveis, né? Por exemplo, você vê que Davi e Abraão, em um determinado momento, eles, por causa do medo, eles acabaram falando um pouco diferente da realidade, né? Você vê que Davi, ele mentiu para o sumo sacerdote, dizendo que ele estava com os homens dele lá, que ele estava numa missão para o rei. E isso foi mentira. Só que nesse caso, você vê que ele estava num momento de perseguição. E isso é totalmente diferente de você mentir porque você não pesquisou a verdade ou porque você quer enganar mesmo, né? Aquele contexto, Davi estava sendo perseguido, assim como Abraão teve medo também, tá? São coisas diferentes. Mas existe um falso testemunho, e isso eu já vi entre os irmãos mesmo, sabe? Quando você dá um falso testemunho de uma pessoa, isso acaba gerando intriga, acaba gerando problemas entre os irmãos. E aí vai se cumprir o que diz lá em Provérbios, né? Que Deus abomina aquele que faz divisão entre os irmãos. Perfeito? Então, quando você vai afirmar alguma coisa de uma pessoa, você tem que ter provas disso. Você tem que ter provas de determinadas coisas para estar afirmando. E quando se tratar de uma pessoa que ela tem um tipo de autoridade, vamos dizer assim, na palavra, que Paulo vai chamar de bispo e etc., você vê que ele fala assim: não aceite acusações contra bispos e etc., se não houver pelo menos 2 testemunhas, né? Então, o seu pensamento sempre tem que ser um pensamento de que a pessoa não fez isso. Eu vou dizer um caso aqui, né? Aqui onde eu moro, eu conheço algumas pessoas. E esses dias, de uma dessas pessoas que eu conheço, foi dito que um determinado irmão de uma determinada igreja estaria cometendo adultério, perfeito? E eu conheço essa pessoa de perto, ainda que eu não concorde com as coisas que é pregada na denominação dele, né? Pela pessoa, eu sei que essa pessoa, ela é uma pessoa de caráter, é uma pessoa justa. E eu não posso aceitar um testemunho contra esta pessoa, porque ainda que eu não concorde com as coisas que são faladas contra ela, ou melhor, com as coisas que são faladas na igreja dela, em relação à pessoa, eu sei que essa é uma pessoa de bom caráter, né? E ela exerce uma certa autoridade sobre a igreja. E a Bíblia fala que contra essas pessoas você tem que ter pelo menos 2 testemunhas. E pelo bom senso também, por eu conhecer esta pessoa, eu sei que esta pessoa não fez isso. Então é um falso testemunho, né? Você tem que ter o bom senso e não aceitar uma denúncia dessa, seja para qual pessoa se for,
se você não tiver provas. E eu não tenho provas contra essa pessoa. Então, a partir do momento que eu começar a falar isso, começar a denunciar isso para as pessoas, sem ter provas, e sendo isso mentira, eu vou ser um falso testemunho. Vou dar um falso testemunho em relação a essa questão. E toda palavra que nós proferirmos, Jesus fala que toda palavra frívola que sair de nossas bocas, nós daremos conta dela no dia do juízo. Perfeito? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque, infelizmente, na internet existe muito falso testemunho acerca de muitas pessoas. Irmãos, ainda que eu não aceite certas pregações de certas pessoas, eu não posso acusar elas de coisas que elas não praticam. Eu tenho que ter cuidado com isso. Por exemplo, um dia desses eu fui colocar no canal um vídeo que tratava da origem do arrebatamento secreto. As pessoas sabem que eu não creio no arrebatamento secreto, mas eu tenho respeito pelas pessoas que creem nisso, né? Eu convivo com irmãos que pregam isso, já tive aqui conversando com irmãos que pregam dessa forma, não tenho problema nenhum. Tanto que nos nossos estudos que nós fazemos aqui, se reunimos nas casas, vão pessoas de várias denominações diferentes, pessoas que não têm denominação. Não tenho problema com ninguém. Eu recebo todo mundo de braços abertos, né? No último estudo, por exemplo, foi uma pessoa da Universal e uma pessoa da Adventista. E nós, nesse contexto, nós estudamos, foi um estudo bem legal. Naquele estudo que está no canal ali sobre a lei, né? E foi uma benção o estudo, graças a Deus. Quem quer escutar, escuta. Quem não quer, não quer. Mas a questão de eu estar afirmando coisas sobre determinadas pessoas, que às vezes elas não são, isso não é legal. Então, nesse vídeo sobre o arrebatamento secreto, que era um vídeo até bem elucidativo, bem explicativo, esse vídeo ele afirmava algumas coisas das pessoas que, por exemplo, que todos os pastores lá que estavam falando sobre o arrebatamento secreto, eles eram maçons. Só que eu não tenho provas para demonstrar isso. E eu pesquisei na internet, fiz uma pesquisa e eu vi que eram apenas conjecturas, provas assim que não fazem muito sentido. Então eu preferi excluir o vídeo do canal. Por quê? Porque aquele vídeo ele estava dizendo que essas pessoas eram maçons, mas não dava dados concretos, não dava testemunho, não dava provas que essas pessoas eram maçons. Pode ser que elas sejam, mas eu não tenho as provas para falar isso. Infelizmente eu vejo na internet canais que passam o dia todo falando de pessoas que elas são maçons, que elas são isso, que elas são aquilo, mas não demonstram que muitas vezes, não estou dizendo todas as vezes, não demonstram muitas vezes provas em relação a isso. Então, quando eu afirmo que uma pessoa ela é uma determinada coisa, ela não é, eu estou primeiro, né, negativando a imagem desta pessoa, acusando ela de uma coisa que talvez ela não seja, e eu não tenho provas contra isso. Então, por isso eu excluí esse vídeo do meu canal. Eu posso gravar um vídeo falando praticamente as mesmas coisas, mas não colocando adjetivos sobre as pessoas que elas não são, né? É muito feio você chamar uma pessoa de maçom quando ela não é. Porque a gente sabe que existem pastores maçons, a gente sabe que tem maçonaria aí em várias partes da igreja. Tanto que eu conversando com um irmão lá de Minas Gerais, um dos motivos que levou ele a sair daquela denominação é porque havia muitos pastores maçons, né? E ele tinha comprovação dessas coisas, ele tinha como demonstrar isso. Então é um caso. Mas quando eu não tenho provas para falar das pessoas, e eu falo certas coisas, aí, né, eu vou ser acusado, vou ter que dar conta das palavras que eu falar, tá bom? Então o que eu falo para você, quando você não tem prova sobre determinada coisa, você não fale, tá? Você fique calado e não fale, senão você vai ter que dar conta. E ontem eu estava vendo, né, um vídeo, foi até do Akel, tá? Não vou ser hipócrita, eu vou falar, foi o Akel que gravou. E o Akel começou a dizer num desses vídeos dele que Salomão ele tinha um anel, né? E Salomão, por meio desse anel, que segundo ele tinha poderes miraculosos, Salomão ele tinha o poder de controlar os demônios com esse anel, porque era um anel que ele ganhou, não sei de quem, não lembro a história. E por causa deste anel, ele tinha poderes miraculosos por meio dos demônios, e esses demônios construíram aquele primeiro templo. Essa história está num livro apócrifo, que vem do gnosticismo, né? Só que pela escritura você não tem essas provas, você não tem essa questão. Por meio desse livro apócrifo você tem isso,
mas por meio da escritura, primeiro, você não tem nenhum lugar na Bíblia uma pessoa que tem utilizado um determinado artefato mágico para fazer qualquer coisa. Pelo contrário, Deus fala que os ídolos, que está ligado com a feitiçaria, eles não têm poderes de fazer essas coisas. Ainda que existam feitiçarias, a pessoa que está em Deus, a feitiçaria não tem poder contra ela. Perfeito? E então, ou seja, a meu ver, essa pessoa está utilizando de um argumento que não existe. Você não tem na escritura esse argumento. Você dizer que Salomão utilizava um anel mágico para construir o templo e os demônios trabalhavam nisso, isso para mim é um falso testemunho e uma mentira, tá? Nós sabemos que Salomão ele tropeçou, sabemos que Salomão ele errou, sabemos que Salomão fez várias coisas erradas. Mas eu acusar ele de coisas que a Bíblia não afirma, eu estou cometendo o quê? Um falso testemunho. Porque eu estou afirmando coisas que ele não fez, né? Que ele não fez. E eu também não creio que tenha sido por meio de demônios que o primeiro templo tenha sido edificado. Já expliquei para os irmãos aqui que eu entendo que aquele primeiro tabernáculo, primeiro templo de Salomão, ele não veio pela vontade de Deus, mas ele veio pela carne. Contudo, Deus permitiu que aquele templo fosse edificado. E ele vai dar elementos como Hirão, né, que era o rei de Tiro, se associando com Salomão para fazer essa edificação. No vídeo de Judas nós tratamos disso. Mas agora você dizer que Salomão utilizou um anel, e esse anel controlava os demônios para eles construírem o tabernáculo, isso é uma mentira. Isso você não tem na escritura. Você pode até utilizar um livro apócrifo, mas esse livro apócrifo ele não tem poder contra a escritura. E você vê que nesse livro apócrifo tem coisas terríveis ali, toscas, né? Então são estupidezes. Por isso que você tem que cuidar com essa questão, tá bom, irmão? Você está dando falso testemunho. A gente sabe que Salomão errou, porém eu não posso afirmar que ele tenha feito isso. Então eu estou colocando uma mentira sobre a vida de Salomão que ele não fez. Se Salomão tivesse andado 100% errado na vida dele, Jesus não teria falado depois que a rainha de Sabá, ela veio de longe, escutou a sabedoria de Salomão, e por causa dela ter escutado essa sabedoria de Salomão, ela, né, vai se levantar no dia do juízo e vai o quê? Julgar aquela geração maligna. Então Salomão ele se perverteu, sim. Mas você dizer que de tudo ele foi corrompido, isso não. Você dizer que ele utilizou de demônios para edificar o templo, eu não tenho essa base na escritura. E se eu estou falando isso, eu vou ter que dar conta, porque eu estou dando falso testemunho sobre Salomão. Tá bom? Esse é o que eu tenho para dizer para vocês. Eu ia falar alguma coisa sobre Constantino também, mas eu deixo para falar quando a gente for falar do Apocalipse, tá bom? Então, que Deus abençoe e fique na paz de Cristo aí. Se inscreva no canal e compartilhe os vídeos, tá bom? E pense nisso que eu falei, né? Não dê falso testemunho das pessoas que você não conhece. Que Deus abençoe.